Do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, os anjos são mencionados mais de 250 vezes. Duvidar que eles existam é o mesmo que duvidar das escrituras sagradas. Você pode não ter visto um desses por aí, mas com certeza já deve ter topado com um mensageiro de Deus em algum momento da vida e nem percebeu. Conheça agora os 9 tipos de anjos bíblicos explicados. Roda a vinheta! E aí pessoas do YouTube, eu me chamo Ronan Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Manac X. E antes de começar, já senta o dedo no like e se inscreva no canal para dar uma força. Além disso, aproveita para virar membro do canal e receber conteúdos exclusivos. É só clicar em Seja Membro aqui embaixo. Então é isso, bora pro vídeo. Criados por Deus para servi-lo, os anjos tecnicamente não nascem, não podem morrer e muito menos geram novos anjos entre si. E além de serem feitos com grande inteligência, livre-arbítrio e uma força difícil de compreender, eles ainda são separados em classes e tipos de seres espirituais. Infelizmente pra gente, a Bíblia não revela muitos dados sobre isso, mas graças aos estudos de teólogos, a gente consegue entender melhor como funciona o meio angelical. Um dos primeiros a apresentar uma hierarquia foi o filósofo cristão Pseudo Dionísio, entre o final do século V e início do século VI d.C. Ele produziu a obra Sobre a Hierarquia Celeste, que teve como base alguns elementos bíblicos. Com seus estudos, ele conseguiu classificar os anjos em 3 hierarquias e 9 ordens, só que essa organização só tomou maiores proporções quando outro autor entrou na jogada. Séculos mais tarde, por volta de 1265 e 1273, São Tomás de Aquino seguiu os passos de Pseudo Dionísio e fez um estudo sobre os mensageiros de Deus no livro Suma Teológica. Ele não só dividiu a hierarquia em 3 esferas, cada uma com 3 coros, como ainda estabeleceu as características e as responsabilidades de cada anjo. Olha que coisa louca! Se a gente pudesse subir ao paraíso e conhecer de perto a primeira esfera da hierarquia, nós ficaríamos cara a cara com os serafins e querubins e também os ofanins. Esses últimos para mim são os mais bizarros. Os serafins, por exemplo, são os mais elevados e são mencionados no capítulo 6 do livro de Isaías, quando o próprio autor teve uma visão de Deus sentado em um trono com vários serafins ao redor. O profeta conseguiu ver que cada um tinha 6 asas, sendo que 2 cobriam o rosto, 2 eram usadas para voar e as 2 últimas cobriam seus pés. Caracas! Logo abaixo aparecem os querubins, o mesmo grupo de anjos que alguns estudiosos pensam que Satanás pertencia. Com o passar do tempo, os querubins começaram a ser descritos como bebês, e isso não passou de uma forma de suavizar suas verdadeiras aparências, que são bem sinistras. Se liga só, no primeiro capítulo do livro de Ezequiel, o profeta teve uma visão de 4 querubins, e descreveu cada um deles como se tivessem aparência humana, mas com 4 asas e 4 rostos. Falando assim pode parecer estranho, mas meu amigo, pode acreditar que fica ainda mais. Isso porque cada um dos rostos tinha características diferentes. Um era humano, o outro de um leão, o terceiro de um boi e o quarto era uma águia. Que viagem é essa, velho? Os mensageiros foram descritos como carvão aceso porque emitiam um brilho muito forte. Também existia um coro de anjos que trabalhavam como uma escolta de honra divina. Esse mesmo coro que foi responsável por guardar os portões do Jardim do Éden e o caminho para a Árvore da Vida depois da expulsão de Adão e Eva. Enquanto isso, se os querubins são a escolta, a próxima categoria seria algo como o meio de locomoção. E se você achou estranha a aparência dos seres anteriores, espera só para conhecer os ofanins, também conhecidos como tronos. Eles são descritos como grandes rodas brilhantes com vários olhos e que fazem a ponte entre Deus e o coro inferior. É de responsabilidade dos tronos manter a harmonia cósmica e compartilhar a justiça divina. Não é à toa que suas características mais marcantes sejam a paz, a submissão e também a humildade.
Ao sair desses primeiros coros, a gente cai direto na segunda esfera da hierarquia angelical, onde ficam os seres que atuam como governantes celestiais da criação. Além de guiarem e governarem os espíritos, eles também atuam entre o paraíso e o nosso mundo, ao colocarem em prática as ordens do Criador. O primeiro coro da segunda esfera é chamado de dominações, ou simplesmente domínios. Eles são responsáveis de, literalmente, dominar as criações de Deus e distribuir as ordens das classes superiores para as inferiores. Mas isso não quer dizer que eles só façam o trabalho de intermediar. Os domínios também executam as ordens e ainda fazem o possível para que o nosso mundo e o universo continuem organizados. É comum que eles sejam descritos como uma forma humana alada, normalmente com um cetro ou uma espada para demonstrar seu poder. Além de terem misericórdia com os seres humanos, esses anjos ainda oferecem a justiça divina em situações problemáticas e até ajudam nos trabalhos de grupos angelicais inferiores. E da mesma forma que os domínios, o coro das virtudes também fica responsável por executar algumas tarefas divinas. Só que eles têm um trabalho bastante especial: fazer milagres. Interessante. Ao orar para pedir por alguma coisa, são eles os anjos com autoridade para intervir no nosso mundo. Através desse e também de outros trabalhos, como afastar espíritos ruins, os anjos das virtudes usam energia divina para incentivar os humanos a fortalecer a fé no Criador. Inclusive, por terem o poder de manipular as forças da natureza, esses seres espirituais são conhecidos por intercederem em fenômenos naturais, como terremotos e também tempestades. Dizem que eles são capazes de assumir formas humanas, e quando isso acontece, normalmente se transformam em artistas, músicos, médicos e até cientistas. Será que a gente já não viu um por aí e nem se deu conta? Ao chegar no último coro da segunda esfera, vamos encontrar o grupo de anjos mais diferente até agora. Enquanto todos os outros estão relacionados a atitudes mais indiretas, os seres do grupo de potestades são guerreiros que executam as ordens de Deus diretamente na Terra. No capítulo 21 do livro de 1 Crônicas, o versículo 15 fala de um anjo enviado por Deus para simplesmente destruir Jerusalém. Só que o Criador se arrependeu da catástrofe e ordenou ao anjo que parasse. Normalmente, além da espada, os potestades também são representados com armaduras, escudos e lanças. Basicamente, eles realizam o pensamento de Deus e só aparecem com sua espada para causar destruição, mas também protegem os seres humanos contra os demônios. Depois de passar por 2 tríades e 6 coros angelicais, é a hora de falar sobre os anjos da terceira e última esfera, aqueles que estão mais próximos dos seres humanos e atuam nas nossas vidas diárias. Dizem que são esses seres que respondem certas orações, já que o trabalho deles é justamente nos guiar, proteger e passar a mensagem divina. O primeiro grupo é o dos principados, que são responsáveis por cuidar e orientar instituições religiosas, povos e até mesmo nações. E por mais que eles sejam descritos como seres em forma de luz, é justamente a proximidade com o mundo humano que os torna mais capazes de se comunicar com as pessoas de uma forma fácil de entender. Mas não se engane pela camaradagem. Eles costumam ficar bravos com quem age contra a vontade de Deus, mesmo depois de terem indicado o caminho certo. Logo abaixo dos principados vem o coro dos anjos, que provavelmente é um dos mais conhecidos, os arcanjos. Poderosos, eles atuam na posição de líder dos anjos e acredita-se que sejam os escolhidos por Deus para tarefas mais difíceis, como bater de frente com o próprio Satanás. Pouco se fala na Bíblia sobre a função dos arcanjos, mas pelas ações do arcanjo Miguel já dá para entender que eles não estão para brincadeira, né? Miguel liderou um exército de anjos, combateu o diabo e ainda deu apoio a outros seres celestiais. Esse cara é diferenciado, pô. Esse cara é bom, velho. E entre todos os tipos de mensageiros de Deus, os mais próximos da gente são aqueles chamados simplesmente de anjos.
São esses os responsáveis por repassarem as orações ao Criador e ajudarem as pessoas que mais precisam. Esse coro é considerado sociável, atencioso e tem a capacidade de nos visitar para repassar as mensagens do céu. Embora alguns estudiosos acrescentem os anjos da guarda nessa categoria, a própria Bíblia não dá embasamento para que a gente acredite que cada indivíduo tenha recebido um anjo específico na vida. O que podemos dizer é que Deus manda anjos para ajudar as pessoas conforme a necessidade, e que esses seres só obedecem ao Criador. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.